Então, o que a gente vai fazer aqui é entender um caminho, entender um trajeto sobre desenvolvimento de consciência, entender como é que a gente pode saber qual é o próximo passo de crescimento, tanto nosso mesmo quanto o dos nossos terapeutas, dos nossos atendidos, dos nossos consulentes, dos nossos pacientes como terapeuta, né? Então, assim, a primeira coisa que muitos de vocês que já são meus alunos já devem estar habituados é isso aqui, é a tabela de desenvolvimento de consciência. Tem alguém na aula que não conhece isso aqui, que não sabe o que que é essa tabela? Alguém aqui na aula ainda não entende, não sabe? Pode botar aí no chat que a prof, vai olhando aí para saber o nível de conhecimento de vocês, tá? Essa tabela, vou dar uma explicação rápida. Ela foi desenvolvida por Dr. David Hawkins. Ele foi um psiquiatra espiritualista. Ele fez um estudo de mais de 20 anos com testes, com experimentos. Sara, se tu não sabe, então escuta a prof que eu vou explicar agora. Ele fez experimentos em consciências em vários lugares do mundo, em várias cidades do mundo, e ele chegou no final desses 20 anos a essa tabela de desenvolvimento de consciência. Nesta tabela de desenvolvimento de consciência, a gente tem aqui várias etapas e vários níveis de energia interna. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente está querendo atender alguém ou a gente está querendo fazer o nosso movimento de transformação na vida, só que a gente não consegue quantificar esse movimento de transformação. Então, é dito que terapia ela é muito lúdica, que a terapia é muito de sentir, que não dá para a gente quantificar um processo terapêutico. E a tabela de desenvolvimento de consciência, ela é exatamente o contrário dessa premissa. Ela quantifica o quanto nós estamos conseguindo utilizar da nossa energia interna, do nosso Deus interior, do nosso divino interior, na nossa própria vida. Isso que é o desenvolvimento de consciência. Quando a gente desenvolve a nossa consciência, a gente está conseguindo utilizar mais do divino na nossa existência atual. Então, quando a gente tem aqui esses níveis de consciência, esses numerozinhos aqui de níveis de energia fundamentado no nível de consciência, essa energia aqui, ó, 20, 30, 50, 75, 100, representa que energia vital interna você tem. Prof, de onde que vem este nível de energia? De tudo aquilo que você pensa, sente, fala e faz. Ou seja, de tudo aquilo que você é. Quando você tem uma situação de vida, um desafio na sua própria vida, que você não sabe como resolver, aquele desafio está querendo te impulsionar a subir o seu nível de energia interno, a sua evolução, o seu desenvolvimento de consciência. Então, os desafios são gatilhos para a nossa própria evolução. Quando a gente entende onde estamos, qual é o nosso nível de energia interna aplicada naquela situação real? Como que a gente está vendo? Qual é a nossa visão de mundo perante aquele desafio? A gente pode fazer o quê? A gente pode pensar em novas atitudes, em novas visões de mundo para ir para o próximo nível e assim melhorar os resultados da nossa vida, porque afinal de contas, o que que a gente quer, né? A gente não precisa de tabela, a gente até quer saber, porque a gente muitas vezes é curioso, né? A gente quer o conhecimento. Mas de fato, o que é que tu quer na tua vida? Tu quer tabela? Ou tu quer uma vida mais plena, uma vida mais fluida, uma vida de maior paz, uma vida de maior abundância, fluxo divino acontecendo? As coisas, os sentimentos, as pessoas. Tu consegue criar aquele contexto de vida bacana para ti? O que que o teu atendido, o que que o teu paciente, o que que o teu consulente vem buscar numa consulta? Não é isso que ele vem buscar? Maior bem-estar para sua própria vida? Não. A Maria Alexandre disse que está sem som, é só para ela? Duda, dá um auxílio para ela aí no... Maria Alexandre, saudade de você, meu amor. Dá um auxílio aí, Duda, para ela conseguir ativar o som dela.
Então, consulente, o paciente, ele está buscando essa melhora. Nós estamos constantemente buscando essa melhora de vida. E aí, quando a gente diz assim, ah, mas eu já evoluí, eu já estudei, eu já sei de várias terapias, eu já consegui entender várias coisas. Pessoal, se a gente está encarnado aqui nesse planeta, se a gente não desencarnou ainda, não foi para o plano espiritual lá, a gente ainda tem coisa para desenvolver, tá? Se eu tô aqui, se vocês estão aí, a gente tem, se a gente tá aqui, a gente não tá lá nesse nível de iluminação aqui, ó. Não estamos, tá? Então a gente precisa ir subindo a nossa maior, a nossa tarefa primordial aqui nesse planeta, encarnados nessa existência, é subir este nível de energia interno. Porque o nível de energia interno, que está quantificado aqui de 20 até 1000, ele representa o nível do divino que há em nós. O nível de energia divina que nós estamos conseguindo utilizar, extrair da nossa consciência divina, extrair da nossa estrela do âmago. Para quem não sabe o que é estrela do âmago é uma energia interna vista pela clarividente Bárbara Ambrena, porque ela via os campos de energia e ela viu e fez um livro e todo um estudo sobre o campo de energia das pessoas. Essa estrela do âmago é o nosso Deus interior, é a nossa energia, a nossa centelha de vida. Então, quando a gente desenvolve esse nível de energia interno, a gente está desenvolvendo esse nosso Deus interior. A gente está fazendo um caminho de crescimento do eu individual que a gente é para um eu superior, para um eu como todo, para um eu integral. E as situações de vida que a gente vai passando, elas vão trazendo essas dinâmicas que nos fazem entender em qual nível nós estamos operando, qual é o nível que nós queremos operar além disso, como nós queremos melhorar a nossa vida, consequentemente, como nós queremos melhorar os nossos resultados. Então, a primeira coisa da aula aqui, você vai pegar o seu papel e sua caneta, que eu pedi para você pegar, se você tem aí do lado, e vai pensar, vai fechar o teu olho assim, ó, 2 segundinhos, e vai pensar. Se você está encarnado aqui nesse planeta, se a gente ainda não chegou no nível de consciência de iluminação, qual é a situação de vida que você vive hoje que te pede desenvolvimento? Que te desafia a ser melhor, que te desafia a ir para o próximo nível. Qual é aquela mais difícil? Gente, geralmente é a mais difícil, tá? Se o teu problema é na vida financeira, isso é o que está desafiando você na sua consciência agora. Se o teu problema está na vida de relacionamento afetivo, é isso que desafia a sua consciência agora. Se o teu problema está nos relacionamentos familiares, é isso. O que é que te desafia mais hoje? O que é que está te trazendo essa coisa? Eu preciso resolver, eu não me sinto feliz, eu me sinto agoniada, eu me sinto cansada, eu me sinto ansiosa, eu me sinto depressiva, eu me sinto presa, eu me sinto insegura, eu não me sinto eu me sinto trancada. Onde que está isso? Quando você olha para a vida assim, sem culpar a vida, as pessoas ou as situações pelo que está acontecendo que não está bacana, e substitui essa culpa por por que estou vivendo isso? Pela pergunta de desenvolvimento, pela pergunta de evolução, você está entrando no caminho, tá? Por quê? Ó, vocês agora, tá? Muito importante aqui na tabela de consciência. O que que acontece? Quando a gente está aqui, ó, em nível de coragem, que é 200 de energia interna, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo dividir a tela com vocês. Uma uma tabelinha aqui. Não sei se eu vou ter. Acho que eu tenho aqui nesse computador. Prof, queria dividir uma tabela para vocês.
para vocês verem na tela, mas eu acho que nesse computador ele é novo, eu não tenho, tá? Depois eu posso mandar no grupo a tabela para vocês entenderem. Mas quando a gente está aqui, ó, por exemplo, no nível de consciência de coragem para baixo, nesse nível de consciência, as pessoas têm de coragem para baixo, tá? As pessoas têm a tendência de não aceitar olhar para suas próprias dores. De coragem para baixo, ou seja, raiva, orgulho, desejo, medo, a gente nega, a gente está em um estado de negação sobre os próprios defeitos. A gente não encara as coisas que a gente precisa mudar na nossa própria vida. Você vai ver se a prof consegue botar a tabela aqui na tela para vocês. Deixa eu ver enquanto isso a pergunta da Márcia. Então, Chay, depois do puxão de orelha da última aula, entendi que devo buscar cultivar o amor, a paz de espírito dentro de mim para sentir mais. Querida, a prof puxa a orelha mesmo, né? Mas o papel de terapeuta é esse, tá, amores? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa trazer consciência para os nossos atendidos, para os nossos pacientes. No meu caso, que sou prof, eu preciso trazer consciência para vocês, que são os meus alunos, que são as pessoas com as quais eu divido o meu conhecimento, que são muitas vezes mentorados. Então, a prof precisa. Achei a tabela, gente. Vou dividir agora a tela com vocês, vocês vão conseguir olhar na tela. Show de bola. Vocês estão vendo a tela aí? Todo mundo está vendo? A prof vai aumentar isso aqui. Ó. Então, o que que acontece aqui? Quando nós estamos aqui, ó, nesse nível de consciência, de coragem para baixo, orgulho, raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, aqui a gente nega os nossos próprios defeitos. A gente nega que precisa melhorar. A gente nega que precisa olhar para a gente mesmo e admitir que o culpado pela nossa vida somos nós. Porque é difícil, gente. É difícil que a gente se depurar do ego egoísta, né? Dessa visão individualista de que eu estou sendo vítima de alguma coisa, de que eu estou sendo prejudicada por alguém, de que é algo externo que está fazendo com que eu me sinta mal. Então, naturalmente, o que que vocês vão conseguir compreender? Quando vocês forem atender um paciente, um consulente, que ele está em um estado de extremo negacionismo, fulano não presta, ciclano não presta, Beltrano fez isso, é porque o meu ex-namorado é isso, é aquilo, ele fez isso, ele me traiu, ele me enganou, porque eu sou uma coitada, uma vítima dele, porque ele é um narcisista. Olha que palavra linda, né, gente, a gente falar. Ele é um narcisista, minha mãe é uma narcisista, meu pai é um narcisista, fulano de tal é um narcisista. É muito bom a gente falar isso, não é? Parece que a culpa é sempre de quem? Quando a gente fala isso, a culpa é sempre de quem? A culpa é sempre do outro. Então, pegada, e a prof pode falar isso, por experiência própria. Quando a gente é muito apegado nesses termos, já tive um paciente uma vez que ele vinha para o consultório só para falar que a ex-mulher dele era narcisista, tá? Que a minha ex-mulher é isso, que a minha ex-mulher é narcisista, porque é tudo culpa dela, porque eu tomo remédio por causa dela, eu tô em depressão por causa dela. E aí começa na vida do paciente, do consulente, ou até mesmo na nossa própria vida, um estado de negacionismo total em relação à nossa responsabilidade perante a vida. Quantos pacientes e consulentes vocês já pegaram assim? A gente vive o nosso dia a dia com isso, com esta visão. A culpada é a fulana, o culpado é o ciclano. Então, quem é a pessoa que fala isso? A pessoa que fala isso é a pessoa que está lá nos níveis de consciência de orgulho para baixo,
Ou seja, nível de consciência de orgulho, por exemplo, a pessoa, ela está por cima, ela sabe, ela está fazendo certo, ela está fazendo correto, ela está vendo o erro do outro, ela sabe ver muito bem o erro do outro, mas ela nunca está errada. Ela é sempre como uma madeira que não se dobra, sabe? Só que tem um problema nesse nível de consciência, de orgulho. Quando a gente é uma madeira que a gente não tem, né, flexibilidade para olhar, para rever, para reanalisar a vida, as coisas, uma hora a gente pode quebrar. E aí, quando quebra, quando a pessoa quebra aqui nesse nível de orgulho, ela vai lá para baixo, para níveis de consciência de tristeza e de apatia. Ela dá um sal, uma queda para baixo, né? Não um salto para baixo, mas ela cai, ela faz essa queda. Então, a pessoa no nível de consciência de orgulho, ela não vai admitir que ela tem coisas para mudar. Ou ela vai dizer assim, ó, lá para orgulho, enquanto a gente ainda está operando níveis de consciência de orgulho nas situações, a gente vai dizer, não, mas eu já busquei, eu já mudei. Eu já mudei um monte, eu já mudei bastante. Por que que vem essa fala de pessoas que têm nível de consciência de orgulho? Porque essa pessoa que diz que já mudou bastante, ela já esteve aqui, ó, em níveis de tristeza, de medo, de desejo, e nesses níveis de consciência, com esse nível de energia interna, a pessoa entrava em estados de muito sofrimento. Então, ela tinha profundo desânimo, ela tinha evasão, ela queria sempre se recolher, se retirar, né, dos grupos, porque ela tinha esse medo, essa tristeza, essa escravidão, essa negação, essa visão de mundo e de Deus punitivo, assustador, trágico. Então, ela estava em um estado de consciência e uma forma de ver a vida muito baixa. Então, aqui para o nível de consciência de orgulho, o que que ela diz? Não, já melhorei. Já estou muito melhor do que um dia eu estive. Nossa, como melhorei. Não, não, eu já fiz todo o meu processo de autoconhecimento, eu já descobri um monte de coisa. Eu já estou super bem. É assim que essa pessoa se sente e é assim que ela vê. Só que quando tu vai analisar o quê? Os resultados desta pessoa, tu vai ver que muitas vezes tem problema financeiro, que muitas vezes tem problemas amorosos, tem problemas familiares, tem problemas de vários tipos, de vários segmentos na vida que estão solicitando mais evolução, que estão pedindo mais transformação. Só que essa pessoa, no nível de consciência de orgulho, ela não consegue olhar para si e dizer: ok, eu tenho coisas para mudar, eu tenho mais. E é aí onde a gente passa para esse nível de nível crítico, né? Que é até orgulho 175 aqui, onde a pessoa é exigente, Deus é exigente, a vida é exigente, né? Então, tu tem a pessoa que ela acha até que Deus é indiferente, muitas vezes, em alguns casos, em algumas situações, e ela tem esse processo de inflação, tá vendo aqui? Então é isso que a prof está dizendo para vocês. O que que é esse processo de inflação? A pessoa estava lá na evasão, estava lá no desânimo, né? Ela estava lá no processo de escravidão. Ela passa para o próximo nível de raiva e depois vem para o nível de orgulho. Ela começa a se inflar. E se inflar, ele não é positivo, porque esse inflar é o inflar do ego. É o meu ego que infla. É o meu orgulho, a minha prepotência de achar que ainda a culpa é dos outros e que eu melhorei, que eu tô certa e que eu vou ter melhores resultados. Então aqui ainda é esse nível que te coloca para baixo. Quando que a pessoa passa para um nível de coragem? Alguém tem uma ideia aí? Quando que a pessoa passa para um nível de coragem, para um próximo nível de desenvolvimento de consciência, para um próximo nível de visão de mundo, de visão de vida, para criar novos resultados? A pessoa só passa para um nível de coragem quando ela olha para a vida dela e diz: ok, eu estou cansada. Ok, eu estou exausta. Ok, eu não aguento mais. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu preciso mudar. Quando a pessoa se dá conta de que
situação que ela vive precisa de mudança dela, de mudança interna, é onde ela passa para o nível de coragem. Que daí ela tem coragem de enfrentar os próprios erros. Este é o nível de coragem, não é coragem perante o outro, perante a vida externa, perante as relações. É coragem perante ela mesma. É coragem de se enfrentar, de se estudar, de se analisar, de melhorar a si mesmo e parar de colocar a culpa nos outros. Então, esse nível de consciência de coragem é onde tu começa um processo de desapego. Deixa eu ver o que a Isa colocou. Quando ela para de achar que sabe tudo e tenta ver o que pode fazer para melhorar a situação que ela está. Isso, Isa, exatamente, exatamente. Então ela para de se inflar e ela diz assim, pô, chega, né? Chega de ficar assumindo esse papel aqui, eu quero mudança, o que que eu faço? Então ela entra nesse nível de coragem. E aí vocês viram ali, né? Este nível de coragem, ele é um nível que tem o quê? Que ele tem fluxo para os dois lados. Ele é o nível crítico do desenvolvimento de consciência. Por que que é um nível crítico? Porque a pessoa pode tanto ir para cima, ela pode se impulsionar através deste nível de consciência, quanto ela pode ir para baixo. Ela pode regredir se ela não ficar firme, tá? Aqui nesse nível de consciência de coragem, ela vai ir para estados de afirmação, ela vai querer se firmar, se afirmar sobre ela mesma, afirmar os seus propósitos. Então, ela vai querer buscar esse verdadeiro dentro dela, ela vai estar nessa busca. Então aqui as coisas vão ser possíveis, ela vai ver um Deus que permite coisas para ela e ela vai encontrar um estado de empoderamento. É aqui no nível de consciência de 200 que a gente começa a depurar o ego. Agora, se a gente começa aqui, certo? Se a gente começa a depurar o ego aqui, a começar a tirar as cascas, né? As escamas dos olhos, se a gente começa aqui, então todo este caminho até aqui é o processo acontecendo. Todo este caminho até a iluminação é o processo de depuração do ego. Quando estiver lá na razão, ainda vou estar depurando o meu ego, porque ainda preciso do nível de consciência de amor incondicional. E quando estiver no amor, ainda preciso depurar, porque ainda preciso ir para o nível de 540, que é um nível de alegria. Ainda preciso de um nível de paz. E aí, gente, é onde as situações de vida vão acontecendo, onde as coisas vão se encontrando na vida. Passa uma situação, passa outra, vem outra, vem outra, e a gente vai tendo que fazer essa análise do nível de consciência aplicado naquelas novas situações. Porque o nível de consciência não é uma coisa assim, eu conquistei, agora é meu, tá pronto. Hum. O nível de consciência é, eu conquistei esta visão nova sobre a vida, sobre mim, sobre tudo, sobre o todo. Eu conquistei essa visão nova. Agora vai vir uma situação que vai me tirar da minha zona de conforto. Para quê? Para que eu consiga aplicar nessa situação que não é minha zona de conforto, o nível de consciência expandido. Porque consciência expandido, de aceitação, de boa vontade, de amor incondicional, de razão. Quando a vida tá assim, né? De boa, tá tranquila, beleza, é bem fácil. Eu quero ver manter um nível de aceitação quando tem uma pessoa te xingando, te excomungando. Eu quero ver senso de aceitação quando dá tudo errado, quando alguém rouba seu carro, quando alguém bate no seu carro, quando a sua casa é assaltada, quando alguém que você ama muito sofre uma agressão, quando existe uma doença terminal num ente querido muito próximo da família. Aí a gente consegue exercer o nível de consciência de aceitação nessas situações? Porque se a gente consegue, aí está um grande movimento de evolução para a gente buscar. Então, tudo tem este movimento de evolução o tempo inteiro na vida de todas as pessoas. Você tem na sua, eu tenho na minha,
os nossos pacientes e consulentes têm na deles. Então, vocês entenderam, gente, o tamanho da complexidade que é trabalhar a tabela de desenvolvimento na vida da gente mesmo, vida dos nossos pacientes e consulentes? Quando a gente entende o que é cada um dos níveis de consciência, quando a gente entende o que é que a gente está operando, que a gente pode operar, que a gente pode levar de consciência mais expandida para o nosso paciente consulente, a gente está virando chaves de evolução em direção ao divino. A gente está virando chave de evolução para que as pessoas possam chegar lá em cima num estado de iluminação. Uma pequena chave que a gente vai virando é um passo a mais no caminho da evolução e da iluminação de cada ser humano. É girando chaves, é virando consciências que a gente vai conseguir transformar o nosso mundo. É aumentando o nível de consciência, expandindo a nossa visão, que o nosso mundo interno vai mudar e o nosso mundo externo vai mudar. Por que que a Prof diz isso? Porque as pessoas estiverem predominantemente lá no nível de consciência, por exemplo, de aceitação, de amor incondicional, quando a maioria da população estiver em um nível de consciência de amor incondicional, o planeta Terra será saudável. Não teremos tantas queimadas, natureza destruída, natureza revoltada, roubo, política que não dá para confiar, tantos problemas, guerras. Olha o tamanho da grandeza e da complexidade de você atingir uma mente rara para você. Você fazer a sua parte de ir para cima e outras pessoas para cima. Será que o que a gente está falando aqui é algo importante? Ou o que a gente está falando aqui é só mais um conteúdo? Se a gente vai para o próximo nível, a gente consegue auxiliar melhor as pessoas? Será que existem coisas mais importantes na nossa vida do que fazer este caminho? Vocês já pensaram nisso? Existe um conhecimento mais importante para vocês desenvolverem na própria vida de vocês do que aprender a colocar uma consciência expandida naquela relação que está se arrastando há anos sem resolução, do que aprender a aplicar um nível de consciência melhor nas suas situações financeiras que não melhoram nunca, que estão girando na mesma coisa o tempo inteiro. O som está realmente falhando. A Rose falou: Nossa, prof, é algo muito importante para a nossa vida e para o outro. É bem importante. Gente, vamos fazer um testezinho de som? Será que continua falhando? A prof estava falando muito rápido, será? Vamos ver se continua falhando? Fala para o prof aí, continua falhando ou não? Não, não tá mais. Tá, vou tentar falar mais devagar, é que eu me empolgo, né? Gente, eu me empolgo. Então, o prof vai falando, e começa a falar muito rápido. Então, é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Como é que vocês estão fazendo o trabalho mais importante da vida de vocês, para vocês mesmos? E como é que vocês vão levar esse trabalho adiante? Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu comecei a estudar desenvolvimento de consciência, eu não sabia do que se tratava. Eu não fazia ideia da profundidade do conteúdo que eu estava acessando. Eu jogava baralho cigano. E eu fui lá, o curso na época para o desenvolvimento de consciência, há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Ele já era R$ 7.000. Eu tinha que pagar R$ 7.000 para fazer o curso de desenvolvimento de consciência. E eu queria melhorar meu processo terapêutico, logicamente,
Mas estava com aquele coração na mão, né? Puxa vida, R$ 7.000. Peguei o meu baralho. Faço ou não faço esse curso? Carta do Sol. Na hora, primeira carta. Eu olhei para aquela carta e eu vi: isso aqui vai mudar a minha vida. Isso aqui vai me iluminar. Dei um jeito, parcelei no boleto. Parcelei no boleto o curso de desenvolvimento de consciência quando eu comecei a minha formação, tá? E fui atrás. Vocês sabem, gente, quantas consciências eu já ajudei a transformar depois disso? Vocês sabem quantas pessoas já passaram pelas mentorias, pelos cursos, por aulas como essa, ou por consultas individuais, e já puderam transformar pedacinhos das suas vidas, girar pequenas chaves em direção ao divino? Isso é uma coisa que não tem preço. Não tem preço. Não tem explicação tu conseguir fazer a diferença de fato da vida de uma pessoa. E eu tenho um propósito muito firme enquanto professora. Eu quero que as minhas alunas consigam fazer isso com os seus consulentes. É por isso que vocês estão aqui nessa aula hoje. Porque vocês entendem o quão importante vocês desenvolverem a própria vida e desenvolver a consciência dos consulentes e dos pacientes de vocês, ou dos amigos, ou enfim, ajudar a ter uma visão expandida. Ao invés de dar um conselho na mesa de baralho, baseado em uma consciência de orgulho, dar um conselho baseado em uma consciência de amor. Conseguir levar para essas pessoas uma consciência de amor. A Márcia Cristina perguntou: e como fazemos isso? Existe só um caminho. Márcia, só um caminho. Desenvolver na sua própria vida os níveis de consciência. O que não consegue nível de consciência expandido para si mesmo não vai conseguir levar para o paciente. Não tem como, não tem como eu ter um nível de consciência de orgulho e levar vocês para um nível de consciência de aceitação. Porque se eu tenho consciência de orgulho, de coragem, eu não sei ver este nível aqui. Eu não sei qual é a visão expandida do nível maior. Se vocês trabalham as suas consciências para cima, através dos grandes problemas, das grandes questões, dos grandes enigmas de evolução que a vida traz para a vida pessoal de vocês, e vocês conseguem expandir essa consciência, vocês vão conseguir levar para os pacientes também. É só assim. Por isso que o Prof criou, vendo isso, o Arquetipédia, que muitos de vocês já estão inscritos, inclusive, para quê? Que no Arquetipédia a gente possa, através das cartas, pegar o nível de consciência original que está sendo aplicado naquelas situações desafiadoras e levar para um próximo nível. E fazer a transformação. E fazer a mudança e expandir, porque o Arquetipédia, quem já participou sabe como é que ele é, tá? Nunca é igual, ou seja, quem já participou pode participar de novo. Aproveitem, gente, porque assim, tá nas últimas vagas, tá? Falta um pouco menos de um mês aí pro Arquetipédia, para quem ainda não fez a sua inscrição. A gente passa falando, a gente passa 3 dias olhando situações, 36 cartas, olhando situações com níveis de consciência expandido, olhando situações de vida e mudando e transformando a nossa visão de vida daquelas situações. Então, a gente faz 36 sessões de terapia com visão de consciência expandida. Por isso que o Arquetipédia não é só mais uma imersão, é um evento de transformação real, porque a gente faz isso lá dentro. Então, assim, para quem já está no Arquetipédia, tá? Para quem já é aluno, eu acho que grande parte de vocês já está dentro do Arquetipédia. Tentem participar ao vivo, gente. Quem não pode, beleza, vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Pode assistir depois? Pode. Mas o ao vivo, ele tem uma energia que te emociona, ele tem uma energia que te rodeia ali.
Então, deem prioridade. Quem pode escolher, quem não pode, tudo bem, vai assistir ao vivo e depois a prof vai responder as perguntas de vocês que forem necessárias, que precisarem de respostas, tá? No privado, depois eu vou dar esse suporte, o curso fica gravado. Eu sempre falo que fica 40 dias à disposição e deixa um ano, tá? Lá o Arquetipédia para vocês, todos os anos, conseguirem assistir de novo. Eu nunca tiro do ar. Então, então, o Arquetipédia vai ficar disponível para vocês assistirem e reassistirem. Mas quem tem essa possibilidade de deixar o final de semana do dia 20, 21 e 22 reservado, deixa, porque a gente vai fazer esse caminho. E, gente, quem ainda não entrou, por que que ainda não fez isso? O que está faltando para fazer esse caminho que é tão importante? Quem ainda não está dentro, por que não te dá esse presente de vida que pode transformar tanto? Eu fico com o coração na mão de quem não entrou, gente. Porque eu sei, tá? Eu tirei a minha cartinha do sol, aquilo ali mudou tanto a minha vida. E aquilo ali mudou tanto a vida de tantos os alunos, de tantos os mentorados, de tantos os pacientes individuais. Ixi, eu vejo que alguém ainda não entrou. Então, assim, ó, eu vou fazer o seguinte: antes de a gente ir para o processo terapêutico, eu vou dar uma chance, uma oportunidade para quem ainda não entrou, tá? Uma coisa que eu tô criando, bolando. Agora, para fazer esse processo lá dentro do Arquetipédia, eu vou deixar, eu vou abrir 5 vagas, só 5, com o valor de pré-inscrição, tá? É uma oportunidade assim, ó, que eu nem pensei direito antes de falar. Tem gente que pode ficar até brava comigo por causa disso, tá? 5 vagas só, para decidir hoje, decidir agora e entrar no valor de pré-inscrição. A Duda tá no chat, dá um oi, Duda. Quem Quem for falar com a Duda lá, fala. Eu assisti a aula da prof e ela disponibilizou 5 vagas com valor de pré-inscrição e a minha hora é agora. E pronto, tá? Então, não tem mais desculpa. Ainda melhorei o valor para quem ainda não entrou para dar oportunidade, gente. Para dar oportunidade para fazer, para não deixar de fazer o seu processo. Edna Joal perguntou quanto é? O valor da Arquetipédia é 397. Eu estou abrindo 5 vagas apenas para dar oportunidade para vocês fazerem por 297. Se você comprasse ontem é 397. Hoje eu estou abrindo uma exceção. Se comprar amanhã é 397. Eu estou abrindo uma exceção para dar uma oportunidade para quem ainda não está inscrito poder se inscrever e poder fazer o processo. Porque o meu coração dói de verdade quando eu vejo que tem pessoas que não entendem o quanto isso é importante. Duda, chama a Edna aí que ela vai entrar. Vai, uma vaga da Edna, tá? Então são 4. Então, gente, assim, enquanto vocês decidem e falam com a Duda, quem ainda não entrou, beleza. Quem já entrou, vamos lá. Esse já é o começo do nosso desenvolvimento, que nós vamos fazer muito profundamente lá no Arquetipédia. Eu quero saber de vocês agora. Quais são as questões que estão pedindo desenvolvimento na vida de vocês? Porque agora eu vou ensinar vocês a medirem com o pêndulo, tá? O nível de consciência. Então eu quero que vocês me falem no chat ou levanta a mão. Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer a terapia assim, levanta a mão, é eu. Isa botou ali, profissional. Tu quer vir para a tela, Isa? Isa, levantou a mão. Beleza. Tu consegue abrir a tua câmera, Isa? Ó, a Johanna perguntou quais as formas de pagamento. Dudinha, fala para a Johanna ali, segunda vaga para a Johanna, tá? Só mais 3 vagas agora por 297. Hum, ó, a Ru já entrou. Isa, precisa ativar o teu som. Deu certo? Agora sim, amor. Vamos lá. Me fala Incrível. sobre você. Me diga.
que tá Vou tentar ajudando? resumir para não acabar com a aula, tá? Ó, não tem pressa, sabe por quê? A gente está aqui para fazer um desenvolvimento, tá? A gente está aqui para desenvolver. Estudo de caso é o que mais faz a gente expandir a nossa consciência, é a gente ver no outro e conseguir identificar na nossa própria vida, tá? Então ninguém aqui tá com pressa de sair da aula, né? A aula tá gravada também, depois eu posso disponibilizar se precisar sair, mas a gente está aqui para estudar, tá, Isa? Então bora, vamos lá. Eu não sei qual nível de desenvolvimento que eu tô hoje, mas é aquele patamar que, tipo assim, as coisas não tão ruins, mas também não estão boas, sabe? Uhum. É, eu não posso reclamar, porque já tive em situações piores, mas Isso. também não tá, é como se tivesse empacado, né? Hoje eu trabalho, eu sou gestora de obra, sou formada em engenharia elétrica, tenho muita dificuldade na parte profissional, porque é uma área que eu não, né, tô aprendendo, tô desenvolvendo, então, e eu tenho aquele problema de não confiar no que eu estou fazendo, sabe? Quando você duvida da sua capacidade. E eu acho que isso atrapalha muito a minha parte de profissional, justamente porque eu trabalho com homens, então já é uma área machista, então é mais difícil, né? Então é uma energia masculina que eu levo tanto no trabalho quanto em casa. Em casa, eu não tenho uma relação muito próxima com a minha mãe, né? Faz anos que eu e minha mãe, a gente conversa, mas, tipo, eu não consigo ficar mais de 1 hora e meia conversando com a minha mãe, que já começa a me dar gastura, já começa a me irritar, começa a levantar vários defeitos nela, né? Então, que vem aquele ponto da frequência do orgulho que você tinha falado. Eu acho que em relação à minha mãe, isso eu tenho bastante. Não que eu não tenha culpa, mas eu sempre jogo mais a culpa nela. Ah, porque ela não tá procurando emprego, ah, porque ela se acomodou, porque ela não sei o quê, entendeu? Mora E eu, com ela agora, Isa? oi? Tu mora com ela? Moro com ela e como eu tenho essa, né, tipo, eu fiz terapia, ó, gente, eu fiz 5 anos de psicologia, né, com uma psicóloga, paguei terapia para minha mãe, fiz teta healing, fiz terapia de teta healing, paguei terapia de teta healing para minha mãe. Eu Uhum. tiro o baralho cigano pra mim, tiro o baralho cigano pra minha mãe. As coisas melhoraram, mas não é o inicial. E eu lembro que eu fiz uma tiragem uma vez com a Chay, eu ganhei uma tiragem quando eu comprei o baralho cigano. E eu lembro que a tiragem falava que eu tinha grandes conflitos com a minha mãe, eu tinha que melhorar isso para eu conseguir evoluir em alguns aspectos da minha vida. Porque o relacionamento com pai e mãe impacta em várias áreas da vida. Sim, tu Eu assistiu a não live da consegui semana passada? resolver. Oi? Tu assistiu a live da semana passada do Sextou com Oraculei? Não? Não consegui por causa do trabalho. Uhum. Tá bom. Para saber qual nível de conhecimento tu tá acompanhando. Vamos lá, pode continuar. Então, o que que eu fiz? Como eu não consegui resolver isso com a minha mãe, com terapia e etc., eu lembro que um dos conselhos, tanto psicológico quanto do baralho cigano que a Chay tirou pra mim, era eu sair de casa. Então, eu comprei um apartamento, só que ele só fica pronto daqui 3 anos. E nesses 3 anos, eu prometi pra mim mesma que eu ia fazer o máximo pra evitar conflitos. Então, se a minha mãe grita, eu deixo gritar. Se ela fala que vai fazer uma coisa que eu sei que eu sou contra, eu falo, tudo bem, se esse é o melhor caminho pra você. E é assim que eu estou indo dia após dia. Hum, Relacionamento amoroso. Eu tenho a sensação que eu sou tipo o amuleto da sorte dos caras, sabe? Eu passo na vida dos caras, fico 1 ano e meio com eles, acho que eu vou casar e dá alguma coisa errada. Dá 3 meses depois, o cara namora, tudo que ele não fez comigo, ele fez com a outra. Aí eu fico assim, uhum, não, não é possível. E, gente, não é com um, eu namorei 4. Os uhum, 4 aconteceram isso. uhum, Então, e o financeiro? Eu não ganho mal, mas eu também não ganho tão bem para a quantidade de coisas que eu comecei a fazer, né? Comecei, uhum, comprei o apartamento, consórcio de um carro, eu ajudo em casa, eu tenho 3 cachorros, então é uma loucura. E uhum, hoje, olhando, fazendo o espelho do meu financeiro, eu vejo que eu poderia estar melhor. Não na questão de estar ganhando mais, porque eu acho que falta experiência, mas na questão da disciplina, entendeu? É como se eu soubesse o que eu tenho que fazer, mas no decorrer do caminho eu vou, tipo, ah, não preciso desse doce, vou lá e compro o doce. Não preciso comer fora, vou lá e como fora. E é sempre com compulsões alimentares, que se vocês olharem meu guarda-roupa, gente, é modelo de 2012. Então é sempre com comida que eu acabo gastando. Então, tipo, eu fazendo o espelho da minha vida hoje,
Eu vejo que, tipo, eu não tenho disciplina para fazer as coisas, eu duvido sempre das coisas que eu tô fazendo, eu acho que eu não tenho capacidade, apesar das pessoas olharem para mim e falar, Isa, você é muito foda, olha onde você chegou, sabe? E eu não consigo, gente. Eu olho para mim e falo, cara, parece que todo dia eu acordo é um fracasso diferente, sabe? É um fracasso profissional, porque eu não consigo atingir minhas metas, as coisas vão se acumulando. É um fracasso em casa, porque a única pessoa que eu tinha como amigo era o meu pai. Ele faleceu há 4 anos e eu não consigo ter esse apoio com a minha mãe. Eu tenho uma irmã, só que eu sou o apoio dela, então eu não posso me apoiar nela, ela é mais nova. E fica essa bola, assim, sabe? Quando eu falo pra vocês que eu falo, ai, gente, eu não posso reclamar. Porque eu sei que tem gente que tá pior, tem gente que tá sem emprego, tem gente que, eu ainda, né, sendo a minha vela do anjo da guarda, tem gente que nem acredita em nada. Então, por isso que eu falo, tipo, eu não posso reclamar porque não me falta nada. Mas eu sei que eu poderia fazer melhor, sabe? Uhum. Se eu tiver que te perguntar agora, quais são os teus, ó, estudo de caso, tá? Prestem atenção. Se eu tiver que te perguntar quais são os teus principais sentimentos, as três principais coisas que tu sente no teu dia a dia hoje. Incompetência, ansiedade e compulsão alimentar. São as três coisas que eu sinto todo santo dia. Ó, deixa eu te falar, Isa, com todo respeito pela tua dor, tá, meu amor? Uhum, Vamos rezar, orar e fazer terapia para sair dela, tá? O prof tá aqui para te ajudar. E a gente tá aqui no estudo de casa. Então, com todo respeito e toda honra pela tua ferida sagrada de vida, eu vou falar um pouco do teu nível de consciência, tá? Em nenhum momento para te depreciar, para tentar te ajudar, tá bom? Tudo bem para ti? uhum. Vai fazer isso Tudo agora? bem, eu aceito. Ótimo. Então vamos lá. Teu nível de consciência. Nós vamos medir agora, mas eu já vou te falar. Você está entre orgulho e coragem, tá? É o seu nível de consciência atual. Ainda tem um sofrimento, já percebe que a culpa não é dos outros, então não está mais em nível de consciência de desejo, de medo, de tristeza. O externo não é o culpado. Tu consegue perceber em ti que tu se sente insegura, que tu tem ansiedade, que tu quer mudar, que tu quer se transformar. Então já está passando daquele orgulho que tu tinha antes, né, com as terapias que tu já foi buscar, de dizer que a tua mãe era culpada e tudo mais. Ele já está passando para nível de consciência de coragem, tá? É aquele limiar que a Prof te falou. Vou botar o teu nome aqui no papel, vou botar na câmera e a gente vai medir com um pêndulo, certo? Vamos? Para tirar o teima? Certo. Vamos. Uhum. Então, gente, como é que a gente vai fazer? Primeiro, por que que a gente pergunta quais são os três principais sentimentos que a pessoa sente, tá? Porque as três principais coisas que a pessoa sente diariamente é um resumo do nível de consciência dela. Então, se a pessoa te falar, por exemplo, eu sinto raiva, eu sinto insatisfação de vida, eu tô sempre insatisfeita, eu sinto raiva e eu sinto ciúmes. Tu já sabe que o nível de consciência dela é desejo, entre desejo e raiva. No caso da Isa, que ela me falou assim, ó, ela se sente incompetente, ansiosa e com compulsão alimentar. Então ela sente que falta algo, ela sente que ela não tá legal, mas ela não tá culpando ninguém. Ela está olhando para essas coisas que não tá legal. Por isso que ela tá passando de orgulho para coragem. O que é que vocês têm que entender para vocês conseguirem transformar a vida dos pacientes e consulentes de vocês? Vocês têm que ter isso aqui que eu estou falando com vocês. Antes de medir, eu já sei o nível de consciência dela, por quê? Ponta da língua, por quê? Muito desenvolvimento pessoal. Entender os níveis de consciência, entender o que esses níveis representam, para conseguir fazer a análise do paciente.
Só olhando para essas situações, como a gente está fazendo agora e como a gente vai fazer 36 vezes no Arquetipédia, é que a gente vai conseguir ter esse entendimento. Certo ou errado? Entenderam como é que faz? Isa, teu nome completo? Isabela, com S, um L só. Cristina Malete, Mallete mudo, Batista da Silva. Um texto. Hum, Data de nascimento? 8/11/1996. 1996. Isso, 96. Uhum. Aqui, com a Isa. Estou pegando a assinatura energética dela, para a gente poder medir no gráfico, tá? Ó, assinatura energética da Isa, nome completo, mais data de nascimento, 8/11/1996, tá certo, né, Isa? Isso. Tá? Isso é a assinatura energética, isso aqui é o campo de energia da Isa, que nem a gente faz com o baralho cigano que a gente pede, né? O nome completo e data de nascimento, é a assinatura. O que que a gente vai fazer com isso? A gente vai pegar a tabela e vai colocar aqui. Porque agora eu vou pegar o meu pêndulo e eu vou perguntar para ele aqui se eu posso medir o nível de consciência predominante. Predominante. Eu já vou explicar a diferença, tá? O nível de consciência predominante da Isa. Agora nós vamos fazer essa medição com o gráfico, tá? Vou baixar a tela do computador para vocês conseguirem ver. Então, aqui, Isa, Professora, tu me pergunta. a gente faz a concentração igual a gente faz no baralho cigano, quando vai fazer a leitura do pêndulo? Isso, faz igual, tá? Tu tem que acessar o campo do consulente igual como tu acessa. A única diferença é que lá no baralho cigano tu lê pela linguagem arquetípica, aqui tu lê pelo nível de consciência. É uma leitura de campo igualzinho que a gente faz no baralho, tá? Tá. É o pêndulo, tá, gente? Deixa eu aumentar um pouquinho até para não precisa ser especialista em radiestesia, só tem que pegar um pouquinho de prática, tá? Recomendo que pêndulo de madeira. Gosto muito de trabalhar com pêndulo de madeira por conta do material, a madeira, sou bem ligada na madeira. Não que o cristal não seja bom, mas o cristal ele tem maior capacidade de absorção energética e ele quebra mais fácil, tá? Ele cai qualquer pontinha, ele quebra a pontinha ali. Então, eu sempre utilizo o pêndulo de madeira. Ele, para mim, sempre é melhor. É um pouquinho mais caro. Os de cristais são mais baratinhos. Os de cristal, realmente, 25, R$ 30. E o pêndulo aqui de madeira, ele vai para 50, 60, 70, 80. Os mais elaborados, cento e poucos reais, tá? Se vocês forem comprar. Então, de pêndulo, eu puxo a cordinha. O que vocês podem ver que no meu tem um nozinho. Aqui tem um nozinho, ó, que identifica neste pêndulo aqui aonde que eu vou pegar para ele ficar a uma distância segura, que geralmente é 10 centímetros, tá? Para a gente deixar ele pendular sem interferência. Pêndulos de cristal muitas vezes não tem essa distância, a cordinha é menor também, então eu prefiro recomendo de madeira. Então, eu vou pegar essa minha cordinha, vou até o nó e dou uma girada, para ele ficar bem firmezinho no meu dedo, ó. Segurei aqui no nó, meus dois dedos estão bem no nó, e uma giradinha já é o suficiente para ele estar firme aqui na minha mão e poder pendular, tá vendo? Simples. Então, Isa, tu me autoriza a ler o teu campo de energia? Eu permito. Joia. Primeira coisa, a gente vai trazer o enunciado do nome dela para cá, então, para o pêndulo começar a entrar no campo de energia dela. Isabela Cristina Malete Batista da Silva, do dia 8/11/1996. Pêndulo, ó, ele já tá, o pêndulo aqui, ele já tá bem vibrante, ele tá assim, ó, tá?
Isso quer dizer o quê? Se ele está vibrando, ele já está lendo o campo dela, porque senão ia estar bem paradinho. Quando ele não está dentro de um campo, ele está bem paradinho. Aqui ele está bem vibrando. A minha mão está parada e o pêndulo está vibrando. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês estão conseguindo fazer certo, pode escorar, ó, escorar aqui o cotovelo de vocês para ficar bem paradinho, tá? E mesmo assim, ó, o pêndulo ele dá um tremelique que não é de vocês, que é do próprio pêndulo no campo, tá? Então, eu vou perguntar para o pêndulo. Pêndulo, posso ler o nível predominante de consciência de Isabela, sim ou não? Aqui, o meu pêndulo ele está programado assim. Quando ele gira para a direita é um sim, quando ele gira para a esquerda é um não. A câmera aí está aparecendo o contrário, tá? Mas aqui para mim ele está girando para a direita. Então, vocês viram que a minha mão está parada, certo? É só o pêndulo que está girando. Presta bruxaria. Parece que é bruxaria, mas não é, é só energia, tá? Então, o pêndulo autorizou a leitura de campo de energia da Isa. Se não autorizar, gente, pode acontecer? Pode, já aconteceu. Uma vez não fui autorizada. Em qual situação? Tentei ler o campo de energia do meu pai de santo. Não consegui, o pêndulo não autorizou. Por quê? Porque ele tem o corpo fechado. É todo trabalhado na magia para ninguém acessar o campo dele, tá? Então não consegui ler. Pode acontecer com outras pessoas? Pode também, tá? Então, aqui eu estou autorizada, eu estou no campo da Isa. Eu vou pedir ao pêndulo. Pêndulo, qual é o nível de consciência predominante da Isa? Vou posicionar lá bem no centro e vou esperar ele girar. Olha aqui, tá vendo, Isa? Uhum. Ó, vendo aqui onde o pêndulo tá indo aqui? É um verde, só que eu não sei o que que tem nesse verde. É o de coragem. Orgulho e coragem, tá bem na linha, tá bem no traço, tá? Ó, entre orgulho e coragem. O que que a prof falou para vocês? Estava na transição. Que ela estava na transição entre orgulho e coragem, que foi exatamente o que o pêndulo leu. Então, vocês entendem que se vocês dominarem o assunto, não precisa do pêndulo? Vai ser o quê? Uma confirmação. Mas, de conversar com a Isa, eu já sabia qual era o nível. Por quê? Entendimento do que acontece em cada nível de consciência. Agora vamos lá, né, meu amor, para tua terapia. Chega de parte de cobaia. Agora a parte boa. Então vamos lá, dona Isa. Tu estando nesse nível de consciência de coragem, o que que isso representa, tá? Que tu já vê essas questões da tua vida, mas que tu ainda não sabe partir para um próximo passo. Eu vou te falar algumas coisas que podem te ajudar. Aí, pelo menos para um nível de neutralidade, que é o próximo nível. Nível de coragem é nível de 200, orgulho é 175, coragem é 200. 250 é neutralidade, tá? Na neutralidade, no nível de consciência de neutralidade, você começa a ver as situações com mais tranquilidade. O que que isso quer dizer? Que as coisas externas mudam? Não, mas você começa a aceitar o fluxo como ele é. Esse nível é um nível de fazer as pazes, tá? As primeiras pazes que você tem que fazer é com você mesmo, porque você mesmo se deprecia. Você mesmo diz que você não é boa, que você é incapaz, que você não está no nível, certo? Então, essa depreciação que tu sente, falta deste divino. Para você entrar num nível de consciência de neutralidade, você vai ter que entender um pouco sobre você. Quem você é internamente. Não é o seu trabalho, não é o seu estudo,
Não é a sua mãe, não é o seu pai, é você, certo? Vive o tamanho do seu pai, passa por eles. Vai ter um momento que tu vai ter que trabalhar eles. Mas para que tu possa trabalhar o pai e mãe aí na tua vida, tu vai ter que trabalhar assim mesmo, entendendo e colocando como premissa que tu é uma consciência divina, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Antes de ser engenheira, antes de ser cartomante, antes de ser a filha da Leila, dona Leila e o seu, Milton. dona Leila e seu Wilton. Você é uma consciência divina que veio para este útero da dona Leila através do seu Wilton e se formou a Isa. Essa consciência divina ainda está tapada por muitas crenças, horas de vida passada que podem ter te trazido histórias de insegurança, ou seja, em vidas passadas, pode ser que tu tenha sido uma pessoa que foi muito esculachada, excomungada, sabe? Pode ter sido uma escrava, pode ter sido um bobo da corte, pode ter sido até uma cigana, porque os ciganos viviam assim, né? Meio excomungados pela sociedade. Alguma coisa lá aconteceu no teu passado, na tua vida, que te faz não se sentir integral com o divino, te faz se sentir menor, te faz se sentir separada do divino. Quando você começa a tomar consciência de que você é o próprio Deus, essa sua estrela do âmago, que a prof explicou ali na frente, ela é o próprio Deus em você, você vai começar a pensar o quê? Que lá no seu trabalho, apesar de você conviver com homens, apesar de você estar com homens o tempo inteiro, apesar de você ser nova na profissão, você está a serviço de um divino, porque você é essa consciência divina. E quando você vai começar a se colocar nesse fluxo de consciência divina e colocar na sua própria consciência esta consciência divina, eu vou entrar no fluxo e o caminho, o próprio universo, ele vai me levando para a evolução do meu trabalho. Então eu começo a deixar de lado a insegurança. Eu consigo começar a deixar esse sentimento de insegurança e criar um sentimento de fluxo divino. Eu me coloco à disposição do todo, primeiro como não dando bola para o que o outro pensa. Então, quando eu coloco como em primeiro para mim, a minha essência divina, o meu Deus interior e a minha confiança no fluxo divino, eu começo a dizer o que o outro pensa é do outro. O que os caras da obra pensam, eles eu sei que eu estou aqui a serviço do divino e é isso que vai importar para mim. Primeiro ponto. Então você começa a atingir um estado de neutralidade, onde você não se importa mais com o que o outro pensa e você se sente em sintonia com o fluxo. Então você não se deprecia mais. Só que tem uma coisa, Isa, você pediu para trabalhar profissional, então a prof vai focar no profissional, por mais que você também tivesse que trabalhar aí sua mãe e seu pai, tá? Você quer trabalhar o seu profissional, certo? É isso que você quer, um É, profissional melhor. certo. Tá? Para que você seja esta profissional, para que você tenha esta forma de trabalhar de uma forma mais profissional, mais satisfatória no seu profissional, você vai precisar mudar linhas neurais. O que que são linhas neurais? Aquilo que a gente acreditou desde cedo, que muitas vezes veio lá do pai ou da mãe, pode ter passado pela tua mãe, hoje vocês têm essa rixa porque como é que ela era? Ela era autoritária, ela te falava muitas coisas quando tu era criança, adolescente. Como é que era essa relação? Quando a gente, tipo assim, a gente pior foi tipo um divisor de águas quando eu tinha 15 anos. Que daí teve um garoto que eu gostei, ela não aprovava, ele realmente não prestava, mas nessa época a gente não vê, né? E daí ela, tipo, me proibiu de tudo, tirou o notebook, tirou o celular, e nem foi ela que tinha me dado, daí me deu uma revolta imensa.
E desde então eu não conseguia compartilhar as coisas com ela, eu só compartilhava com meu pai. E isso criou um abismo desde então. E desde esse período ficou assim, entendeu? Ela nunca foi de me mandar fazer as coisas a não ser em questão de casa, né? Limpar a casa, essas coisas. E isso foi uma das maiores rixas que a gente tem. Porque, tipo, a minha mãe, ela não trabalha faz 3 anos. E eu sempre trabalhei e estudei, e meu pai e minha mãe saíam muito finais de semana. E eu só podia sair se eu limpasse a casa. Então eu chegava em casa às 7h30 da noite, tinha que limpar a casa se eu quisesse sair com eles finais de semana. Então ela foi sempre autoritária nessa questão. Mas de resto, comigo ela sempre foi flexível, Antes, sabe? antes, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Eu tô com 27, então eu teria que estar com 22. Aí Não, eu já não. estava trabalhando. Quando você estava com 5, 6 ou 7 anos, Ah, como era? não, eu era o bebezinho da minha mãe. O bebezinho da Eu sua era, mãe. todo mundo fala que eu sempre fui muito mimada, que a minha mãe me dava de tudo, que, nossa senhora, não podiam nem encostar na minha cabeça. Era o troféuzinho dela. E mudou, virou a chave com 15 anos. Perto dos 15, 12, na verdade, perto dos 13 ali, que foi quando a situação financeira em casa começou a ficar ruim. Aí com uns Uhum. 15 piorou, por causa do garoto. E daí com 16, 17, só ladeira abaixo. E com 20, quando eu fui começar a fazer as terapias, neutralizou, digamos assim. Então, assim, é importante tu entender qual é a tua linha neural. O que que foi criado na tua cabeça, o que foi falado, o que foi acreditado, tá? Eu vou te deixar de tema de casa. De tema de casa vai ficar assistir as últimas duas lives. É uma live que está em duas partes no meu Instagram. Que Tá? a Paty, ela passou por uma situação bem parecida. Ela era toda filhinha da mamãe, queridona, e teve um momento que aquilo virou. Então, o que que ela sente? Ela sentia aquela falta da mãe. Ela sentia aquela insegurança da mãe não apoiar mais ela, tá? E aí, o que que acontece dentro das tuas linhas neurais? Tu também teve esta virada, né, Isa? Era toda queridinha, bonitinha, lindinha da mamãe. De uma hora para outra, tu não era mais a lindinha da mamãe. Ou foi muito super protegida, ou teve algumas situações na tua vida que te deixaram aí com uma linha neural de insegurança. O que que é uma linha neural de insegurança? O teu cérebro acreditou que você era pouco, que você era menos, que você não era suficiente, que não ia dar certo, que você não ia dar certo. Às vezes, até Uhum. a dificuldade financeira do pai e da mãe te fazem acreditar que a vida é difícil. E o teu cérebro, ele toma aquilo por verdade. Porque essas linhas neurais é o que a gente vai observando na vida e a gente vai criando e tomando como verdade. É a visão de mundo que a gente adota pra gente mesmo. Tipo a Então, árvore posso... do Divertidamente. Não sei se você assistiu o desenho. Tem uma árvore da Não. consciência. É, o dois. Ah, mas eu acho que é mais ou menos isso, mas eu não assisti o filme. Eu não É um assisti o ótimo dois. exemplo, assista. Eu vou assistir. Então, vai criando essas linhas neurais, te fazendo acreditar em coisas que não são reais. Só que qual é o problema? Que toda vez que um gatilho dispara, toda vez, por exemplo, que alguém vai te falar alguma coisa lá no teu serviço, tu vai acessar aquela linha neural, Tá. tá? Faz parte do SARA, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente, que funciona que nem uma secretária eletrônica no teu cérebro. Ele vai lá e ele capta no teu inconsciente as informações que estão lá e ele te fala como agir. E ele vai te falar para se retrair. Ele não vai te falar para se empoderar, para pegar a tua essência divina, para acreditar no fluxo, para deixar o outro de lado, para ir para o nível de neutralidade. Ele vai te falar Entendi. para te retrair, entendeu? Então, qual é a tua dinâmica de evolução daqui para frente? Tu vai precisar fazer uma coisa que se chama engrama cerebral. Quem sabe o que que é um engrama cerebral? Tipo uma reprogramação. É uma reprogramação. Isso, só que ela tem faixas específicas. Alguém que está aqui sabe o que que é um engrama cerebral? Na sala? Ninguém sabe. Só que daí é o seguinte: este é um conteúdo exclusivo do Arquetipédia, tá?
Por isso, ó, tem duas pessoas que pegaram as 5 vagas. Tem mais 3 vagas pro 297. Isa já tá, né, Isa? Tu entrou hoje no Arquetipédia. Entrei hoje. Entrou hoje. Nós vamos fazer o teu engrama cerebral lá dentro, tá? Mas, enquanto não chega a hora da gente fazer o teu engrama cerebral lá dentro, tu pode fazer o quê? Pega um papel, vou dar um exercício. Quem anotou as suas questões aí de vida de evolução, pode fazer esse exercício, tá? Pega um papel e tu vai anotar aí toda esta nova visão de mundo que a prof te falou, tá? Tu não vai focar em aceitação, tu não vai focar em nível de consciência de razão, tu vai dar só um passinho, que é o nível de consciência de neutralidade. Quer anotar? Quer pegar o papelzinho e já anotar? A prof te ajuda a escrever. Ah, tá. Ah, fechou o teu som. Pronto. Eu tinha mutado porque eu tive que gritar com o cachorro. Aí, pronto. Vou Pronto. anotar meu Pegou? note. Então vamos lá. Você vai escrever aí neste papel que, a partir de agora, A partir de agora, eu, né? Tu vai escrever no caso eu, vou te eu ditar. A partir de agora, eu, Isabela, entendo e aceito que sou um ser divino. tive. Existe em mim a estrela do âmago. A fonte criadora está em mim. E isso me faz entrar em sintonia com o fluxo divino. Tive. Bom, nada que ninguém fale, pense ou faça no meu trabalho muda isso. Eu consigo usar isso para todas as minhas ou só para essa? Pode usar depois, pode fazer outras, mas te aconselho a fazer uma por vez, tá? Tá. Te fixar bem aquela linha neural. Tudo que o outro pensa é apenas dele. Agora eu vibro na neutralidade. Entendo que existe um fluxo divino e vivo constantemente nele. É assim que eu abandono a minha ansiedade e compulsão alimentar. É assim que eu vivo uma vida competente para mim mesma. Eu acredito no fluxo porque sou o próprio fluxo em ação. O Que assim seja. que tu sente lendo isso? Um alívio e como se eu conseguisse controlar aquilo que eu acho que eu não consigo controlar. Isso, isso que era para sentir. Ótimo. Todas as vezes que tu ler esse texto, tu vai buscar esse sentimento. Eu consigo controlar, eu consigo me manter neutra, eu consigo me manter em paz. Essa tarefa é tua por 21 dias, todas as vezes do dia que tu puder, Ah, principalmente em situações que tu ache que vão disparar o gatilho e que vai te disparar.
alguma incompetência, que vai te disparar alguma ansiedade, que vai te disparar alguma compulsão alimentar. A compulsão alimentar, quando a gente come demais, é porque a gente quer preencher um vazio interno. Então, você vai usar isso para nutrir, para se encher de essência divina. Entendeu? O que que tu acha? Vai dar Perfeito. certo? Ah, vai, eu vou fazer dar certo. Eu preciso que dê certo. Vai dar certo. 21 dias é o tempo que você precisa para criar novas linhas neurais, tá? Você precisa sentir isso aí com o seu coração, todo dia. Bota energia nisso, Tá, tá? Não desmorona. Estamos combinados? então, combinado. Isso vai mudar a tua vida ou não vai? Vai casar bem perto com o curso também, então a gente vai conseguir ver a diferença. Isso, isso. Isso mesmo, meu amor. Por hoje você está pronto, tá? Muito obrigada, Chay, obrigada mesmo, de coração. A gente evolui cada vez mais juntos. É só mais um passo, tá bom? Amém. Um beijo, te vejo no Arcadepad. Gente, É, vocês têm noção que a Isa entrou hoje no Arcadepad? Hoje ela falou com a Duda e ela confirmou a inscrição dela. pior que foi hoje, eu ainda tava meio assim, ah, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, porque não vai sobrar, porque eu não sei nem como é que eu vou pagar minhas coisas dela. Mas é uma oportunidade. E ela primeiro perguntou como é que eu tava, eu falei tudo. Então lá você vai conseguir se encontrar, você vai conseguir passar por essa fase e tal. Eu falei, ai, cara. Eu falei pra ela assim, o que que é um pum pra quem já tá cagado? E daí eu fiz a inscrição. Ó, aqui, ó, nada mais de falar que tu já tá cagada, hein? Ó, essa Não, frase não existe mais no teu vocabulário. palavras têm poder. Lembra que tudo que tu falar, sentir, pensar e fizer vai criar teu novo engrama cerebral. Agora você está em reprogramação, tá bom? Combinado. Olha, a Rô falou, estou sem palavras, prof, muito emocionada e confiante. Então, gente, este é o poder do desenvolvimento de consciência. Isso transforma as vidas. Isso transforma. Não só a da Isa, isso já transformou a vida de muitos pacientes, mentorados, consulentes. Isso vai transformar a vida de todos vocês que estão inscritos no Arquetipédia, por isso que a Prof pede, deem prioridade. E aqueles que não estão inscritos, pelo que eu vi aqui, eu acho que faltam só 2 vagas de 297, tá? Então a Prof vai terminar essa aula agora, fazendo esse último apelo. Quem ainda não está inscrito, por favor, gente. A Duda tá lá no WhatsApp. Ela responde diretamente no meu WhatsApp, tá? Vou botar aqui, ó, o meu número para quem ainda não tem. Tá na hora de falar com a Duda, realizar a sua inscrição, vir para esse processo de transformação junto com a gente, porque isso aqui não é balela. Isso aqui não é conversinha. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é desenvolvimento real, de vida. É isso que a gente vai fazer nesses 3 dias, e eu tenho certeza que quem pegar mais essas 2 ou 3 vaguinhas aí que faltam, nessas vagas que eu abri para vocês hoje, vai transformar muito a sua vida, como todas as pessoas que já estão inscritas também transformarão. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado das aulas. Eu vou mandar os gráficos no grupo e a aula completa, gravada, ela vai ficar disponível na plataforma do Arquetipédia. Vocês ainda não estão com acesso, tá? Mas todas as pessoas que estão inscritas no Arquetipédia vão poder reassistir essa aula sempre que quiserem, pegarem as falas, fazer novos engramas cerebrais. Rô, se você está sem limite no cartão, meu amor, fala com a Duda. A Duda tem uns jeitinhos ali de conseguir fazer vocês entrarem, tá? Então, não é o limite do cartão que vai te impedir de fazer o teu desenvolvimento de consciência. Fala com a Duda, chama lá no telefone, não deixem de chamar, pelo menos digam assim: eu quero, vou dar um jeito, joga para o universo, tá? Aproveita aí, ó, se a Rô entrar agora, então é só mais uma vaguinha que tem aí nos 297, tá? Corre lá, fala com a Duda
e bora para transformação. Eu amo vocês, eu amo muito dar aula para vocês, eu quero que vocês fiquem cientes disso. Eu adoro fazer isso aqui, adoro dar aula e a gente vai ter mais turmas, tá? Não saiam do grupo de mentes raras, não saiam. A prof quer fazer mais dessas tarefinhas, dessas consciências desenvolvidas. Eu não sei ainda o período que vai demorar, mas em breve eu vou lançar mais aulas pra gente, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima, gente. Tchau, tchau.